Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre Vasco perdeu seu avaliador de desempenho para um Corinthians. Vamos falar também sobre o Vasco inaugurou o Brusco do Pai Santana e também tem umas mídias aí pulando as etapas sobre o Wagner Nascimento Magalhães, o árbitro com o jogo contra o Botafogo, relatou na súmula. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E sábado, às 4h30 da tarde, a bola vai rolar. E como vai rolar? No Mangueirão, em Belém, Remo e Vasco é a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ver como que o time vai se comportar depois da primeira derrota sob o comando do Renato Gaúcho, né? E, inclusive, sobre o Renato Gaúcho, o pessoal mesmo no Central Barracas se surpreenderam com o comandante não vindo. Né? Teve um jogador falando que pela primeira vez que eles viram o técnico oficial não na beira do gramado. Bom, eu também acho que o Renato deveria ter ido, né? Que era o Bruno Lazzaroni, o Marcelo Salles, que deveriam ficar com o grupo principal. O comandante tem que estar na beira do gramado, mas o planejamento da comissão técnica com a diretoria foi esse. Bom, e o Vasco inaugurou o Brusco do Pai Santana, olha aí, uma figura folclórica, hoje praticamente é uma figura folclórica dentro do Vasco, né? Mas a nova geração não conheceu o Pai Santana, né? E era um cara que não foi jogador, mas ele nem foi dirigente, ainda assim marcou sua história dentro do clube. Então, uma bela homenagem do Vasco ao Pai Santana. Parabéns à diretoria por fazer essa homenagem. Eu acho que o Vasco tem que exaltar seus personagens, seus ídolos. E tem um jogador que não se mostra vascaíno, nunca se mostrou vascaíno, mas é ídolo como atleta do clube. Estou falando do Romário, que tem uma estátua nesse Januário. Eu achava até que essa estátua deveria ser deslocada, né? Aí, na entrada desse Januário, ou na sala de troféus, não ficar ali, onde fica atrás do gol, mas é simbólico ao 10º gol da carreira do Baixinho, que foi feito naquele gol, no jogo contra o Sport de pênalti. Estava lá já cobrindo o jogo. Bom, o Vasco perdeu o analista de desempenho Lucas Wagner, que acertou com o Wagner, que acertou com o Corinthians, né? Será agora um analista de desempenho no Clube Paulista. Ele aceitou o convite do Fernando Diniz, que acertou com o Timão e vai agora ser o técnico no Corinthians, ou no restante do Brasileiro, ou quanto a fase deixar, né? O futebol hoje é muito imprevisível, como o Renato Gaúcho mesmo falou na apresentação dele. Futebol no Brasil é resultado. Se o resultado for a favor do Fernando Diniz, vai ser até o fim do Brasileiro. Se não for, daqui a pouco ele será demitido. Então, assim, enquanto pelo menos o Fernando Diniz for técnico do Corinthians, o Lucas Wagner será o analista de desempenho do Timão. Bom, ele deve ter gostado, né,
o trabalho do Lucas, que levou ele para o time do Itaquerão. Inclusive, ainda nesse mês, os clubes vão se encontrar lá, no final do mês, eles vão se encontrar, o Vasco pega o Remo, depois na terça-feira encara o Audax Italiano pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, depois recebe o São Paulo em São Januário, depois viaja novamente para o Mangueirão, agora pegando o Paysandu. O Vasco vai pegar os dois rivais regionais do Pará, né? O Remo pelo Campeonato Brasileiro e o Paysandu pela Copa do Brasil. Depois tem um clássico contra o Flamengo no Maracanã. Já solicitei a CBF um credenciamento tanto do jogo contra o São Paulo quanto do Flamengo. Estamos na espera. Eu acho que do Flamengo se nem aprovou sem problema. Agora do São Paulo, como é o São Januário, é um problema. Bom, e depois de pegar um Flamengo no Maracanã, pega o Corinthians lá no Itaquerão, que vai ser um reencontro no Fernando Diniz com o Vasco. Então, assim, maior sorte ao Lucas, menos quando ele enfrentar o Vasco. Bom, mas ele optou, ele inclusive disse nas suas redes, já se despediu do Vasco nas suas redes sociais, dizendo que foi uma proposta irrecusável. Bom, o time que deve a uns montes de propostas irrecusáveis, para cada um com as suas próprias escolhas, né? Depois, o futuro, a gente vai ter que acatar com nossas escolhas. Bom, e está tendo, inclusive, peguei o pessoal do poste da Casa TV falando que o Vasco foi denunciado no STJD por conta da súmula, né, escrita pelo árbitro do jogo contra o Botafogo, Wagner Nascimento Margalhães, que relatou que o árbitro da VAR teria sido ameaçado por alguns torcedores que se deslocaram atrás do ônibus, ficava VAR, que ele ficou 12 minutos sem poder ligar o VAR, sem funcionar o VAR. Bom, mas na súmula não fala nenhum lance que ele deixou de verificar no VAR por conta desse incidente. Mas tem algumas mídias, como a Casa TV, algumas rádios também, que o Vasco foi denunciado. Bom, eu fui no site do STJD, até eu gravar esse vídeo, ainda não havia postado no site a denúncia, oficialmente. Como está na súmula, até a tendência que o procurador do STJD faça a denúncia, mas nesse presente momento desse vídeo gravando, pelo menos no site oficial do STJD, não foi postado ainda oficialmente a denúncia. Bom, mas tem gente aí pulando etapas, né? A súmula realmente existe, agora a denúncia de forma oficial ainda não. Ainda deve ocorrer, né? E aí a gente vai saber qual o artigo da Justiça Desportiva que o Vasco vai ser quadrado e qual a punição que poderá ser prevista. Bom, e o Renato Gaúcho fez mais uma atividade no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, visando o jogo de sábado contra o Remo. Bom, até agora não se falou em novidades em relação a um time que perdeu para o Botafogo, mas vamos aguardar que ainda tem quinta, né, e sexta antes da viagem para Pará para
ter a ideia dos 11 escolhidos para iniciar o jogo contra o Remo. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E boa noite, né, com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.